Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, a proposta de hoje é conversar com vocês sobre o Squad. O que é Squad, galera? Se a gente fizer essa tradução do inglês para o português, seria algo como pelotão, bando, alguma coisa nesse sentido, assim, aglomeração, né? Vamos colocar aglomeração. Mas, a grosso modo, é pelotão. O que seria isso, pessoal? Qual é a conjectura? Como eu havia mencionado para vocês, eh, esse conteúdo aqui não estava no planejado. Eu trouxe para somar na conjectura. Como o nosso conteúdo já tinha acabado, nós tínhamos esse encontro, eu eh, imaginei que seria interessante que a gente conversasse sobre alguma coisa que pode somar dentro de uma perspectiva atual do que as organizações estão fazendo. Não quer dizer que daqui a 3 meses, 6 meses, isso mude. Deixem isso de lado e esqueçam. Como eu estava citando para vocês, eu conversei com um colega que está no Nubank, e lá eles estão adotando essa proposta de trabalho. Aí, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos levar isso para os meninos, para eles terem uma visão mais recente até, do que de como o mercado está trabalhando, de como o mercado está exigindo alguns conhecimentos, sapiência sobre algumas formas de organização, e isso, obviamente, vai interferir no processo de gestão estratégica da informação, como a informação vai circular. Eu estava até perguntando para vocês se vocês já tinham ouvido falar sobre Squad, mas é o seguinte, pessoal, ele trabalha, não é novo, tá? Mas para começo de conversa. E é isso que eu digo, que eu tenho medo dessas propostas serem modinhas, igual o modelo em cascata um dia foi moda lá na engenharia de software, igual o processo unificado um dia foi moda, igual os métodos ágeis hoje são moda, e cada dia que surge uma metodologia, o pessoal acha que é a solução do mundo. E a gente já conversou sobre isso lá na disciplina de engenharia de software, que não é bem assim as coisas, né? Não existe uma receitinha de bolo para as situações. Você, dentro da experiência, dentro da cultura organizacional, é que vai definir qual é o melhor modelo de trabalho, qual é o melhor modelo de gestão da informação dentro da organização, da gestão estratégica que vai ser feita. E o Squad é a mesma coisa. Tanto que, para vocês terem uma ideia, essa proposta já existe desde antes de 1970, porque empresas como a Toyota já tinham tentado implantar ela dentro da organização. E eu vou falar para vocês, ela tem os seus prós, mas também tem os seus contras, tá? E aí vocês vão ver comigo quais são esses prós e contras. Mas contextualizando ainda, pessoal, a ideia de squad, se é pelotão, se a ideia é pelotão, como é que está organizado como é que é organizada uma empresa hoje? Vocês chegam por exemplo, vocês estão lá o Brian está no município, né? O Júlio está no Tô no Lucro. Quem mais aí? Quem já está empregado aí na área? Tô no TJ. Aí o Lucas está no TJ. O que vocês enxergam dentro dessas organizações? Na FEComércio, Lourenço na FEComércio. O que vocês enxergam nessas organizações? Se vocês querem resolver um problema de RH, você vai aonde? Você vai no departamento de RH. O Guilherme está no Naturatins. Rapaz, mas eu fico feliz de ver vocês bem, de vocês empregar, de vocês estarem metendo a mão na massa. Nossa, dá até emoção, galera, falando sério. Ver assim que as coisas vão acontecer para vocês do mesmo jeito que aconteceu para mim, que aconteceu para os outros professores. Isso é maravilhoso. É assim uma situação. A gente vai ficando velho, vai ficando besta, viu, galera? Mas fico muito feliz de saber que vocês estão aí crescendo, estão conseguindo já se inserir no mercado. E vai melhorar. Se dediquem que vai melhorar, galera. Tudo que vocês plantam, vocês vão colher. Não há nada que vem de graça, tá? Tudo é resultado do trabalho de vocês. Vocês vão colher. Nada vem antes do esforço também, tá? Sempre vai ser necessário esforço. Nada vem de graça. A não ser jogar na loteria. Se tem alguém jogando na loteria e ganhar, aí me ajuda também. Já ajuda. Mas nada vem de graça, não. E isso tudo que vocês estão tendo, que vocês estão colhendo, é fruto do esforço de vocês, da dedicação, do tempo que vocês estão dedicando aqui,
que dedicam fora também do horário de aula estudando. Isso tudo vocês vão ter, com o tempo vocês vão receber de volta. É proporcional, galera. O que vocês batalharem, vocês vão receber de volta. O que vocês plantarem, vocês vão colher. Mas vamos voltar para cá. Como eu estava citando para vocês, essa questão do Squad, assim, se vocês estão nessas organizações e vocês vão precisando de resolver alguma coisa no RH, de recursos humanos, vocês vão no RH, né? De pessoal, eu preciso ver uma questão do meu salário, igual o Brian estava falando ali, aí vai lá no RH para ver, não, meu salário está errado, o pessoal lá do RH, não, o pessoal do RH fala assim, não, deu pepino aqui, Brian, mas na verdade o pepino não é conosco, não, é lá no financeiro. Aí o Brian sai correndo para um outro setor, que é o financeiro. Qual é a questão aqui? Aqui nós temos silos funcionais, né? O que são a questão dos silos funcionais? São concentrações de competências. Concentrações de competências. Eu tenho um setor que está todo mundo que cuida do RH, eu tenho um setor que está todo mundo que cuida do financeiro, tem um setor que cuida do transporte. Pessoal, como é que é a comunicação desses setores? Me falem, como é que é a comunicação desses setores? Aí, a comunicação desses setores é bem concentrada, é bem especializada, tá ali, né? Tá tudo ali, acontecendo ali. Ocorre que na maioria das vezes, essa comunicação com os outros setores, elas limitam a criatividade, porque muitas vezes o RH ou um setor de marketing precisa do RH e essa distância faz com que os processos não apareçam. Então, o Squad, a proposta aqui, vocês vão ver, é o seguinte, é criar pequenas empresas. Cada grupo de Squad de 3 a 10 pessoas, isso aí depende da organização, ela vai ser formado, cada grupo deles vai ser formado por pessoas que envolvem cada um dos setores. Vai ter uma pessoa do marketing, vai ter uma pessoa do RH, vai ter uma pessoa do financeiro, vai ter uma pessoa do transporte, vai ter uma pessoa da TI. Então, são pequenos silos, são pequenas empresas que são formadas com todas as competências ali reunidas. Em vez de ter empresas enormes ou silos, departamentos enormes, eu falo o seguinte, eu vou ter pequenas organizações para resolver os problemas e dar liberdade para que elas resolvam esses problemas. Conseguiu ficar mais ou menos claro para vocês aí o que se trata? Sim. Então, agora eu vou soltar um vídeo do Spotify aqui, vocês me digam se vocês estão escutando, tá? Eu testei com o Lourenço disse que estava. Vamos lá. Estão escutando? Movendo. Sim. Beleza, então escutem aí. One of the big success factors here at Spotify is our agile engineering culture. Professor, tá dando eco no seu... Desliga seu microfone. Eu vou desligar aqui, só um instantinho. Beleza. One of the big success factors here at Spotify is our agile engineering culture. Culture tends to be invisible. We don't notice it because it's there all the time, kind of like the air we breathe. But if everyone understands the culture, we're more likely to be able to keep it and even strengthen it as we grow. So that's the purpose of this video. When our first music player was launched in 2008, we were pretty much a Scrum company. Scrum is a well-established agile development approach, and it gave us a nice team-based culture. However, a few years later, we had grown into a bunch of teams and found that some of the standard Scrum practices were actually getting in the way. So we decided to make all this optional. Rules are a good start, but then break them when needed. We decided that Agile matters more than Scrum, and Agile principles matter more than any specific practices. So we renamed the Scrum Master role to Agile Coach because we wanted servant leaders more than process masters. We also started using the term squad instead of Scrum team, and our key driving force became autonomy. So what is an autonomous squad? A squad is a small, cross-functional, self-organizing team, usually less than 8 people. They sit together
and they have end-to-end responsibility for the stuff they build. Design, commit, deploy, maintenance, operations, the whole thing. Each squad has a long-term mission, such as make Spotify the best place to discover music, or internal stuff like infrastructure for A/B testing. Autonomy basically means that the squad decides what to build, how to build it, and how to work together while doing it. There are, of course, some boundaries to this, such as the squad mission, the overall product strategy for whatever area they are working on, and short-term goals that are renegotiated every quarter. Our office is optimized for collaboration. Here's a typical squad area. The squad members work closely together here with adjustable desks and easy access to each other's screens. They gather over here in the lounge for things like planning sessions and retrospectives. And back there is a huddle room for smaller meetings or just to get some quiet time. Almost all walls are whiteboards. So why is autonomy so important? Well, because it's motivating, and motivated people build better stuff. Also, autonomy makes us fast by letting decisions happen locally in the squad instead of via a bunch of managers and committees and stuff. It helps us minimize handoffs and waiting so we can scale without getting bogged down with dependencies and coordination. Although each squad has its own mission, they need to be aligned with product strategy, company priorities, and other squads. Basically, be a good citizen in the Spotify ecosystem. Spotify's overall mission is more important than any individual squad. So the key principle is really be autonomous, but don't sub-optimize. It's kind of like a jazz band. Although each musician is autonomous and plays his own instrument, they listen to each other and focus on the whole song together. That's how great music is created. So our goal is loosely coupled but tightly aligned squads. We're not all there yet, but we experiment a lot with different ways of getting closer. In fact, that applies to most things in this video. This culture description is really a mix of what we are today and what we are trying to become in the future. Alignment and autonomy may seem like different ends of a scale, as in more autonomy equals less alignment. However, we think of it more like two different dimensions. Down here is low alignment and low autonomy, a micromanagement culture. No high-level purpose, just shut up and follow orders. Up here is high alignment, but still low autonomy. So leaders are good at communicating what problem needs to be solved, but they're also telling people how to solve it. High alignment and high autonomy means leaders focus on what problem to solve, but let the teams figure out how to solve it. What about down here then? Low alignment and high autonomy means teams do whatever they want and basically all run in different directions. Leaders are helpless and our product becomes a Frankenstein. We're trying hard to be up here. Aligned autonomy. And we keep experimenting with different ways of doing that. So alignment enables autonomy. The stronger alignment we have, the more autonomy we can afford to grant. That means the leader's job is to communicate what problem needs to be solved and why. And the squads collaborate with each other to find the best solution. One consequence of autonomy is that we have very little standardization. When people ask things like, which code editor do you use? Or how do you plan? The answer is mostly, depends on which squad. Some do Scrum sprints, others do Kanban. Some estimate stories and measure velocity, others don't. It's really up to each squad. Instead of formal standards, we have a strong culture of cross-pollination. When enough squads use a specific practice or tool, such as Git, that becomes the path of least resistance, and other squads tend to pick the same tool. Squads start supporting that tool and helping each other, and it becomes like a de facto standard. This informal approach gives us a healthy balance between consistency
and flexibility. Our architecture is based on over 100 separate systems coded and deployed independently. There's plenty of interaction, but each system focuses on one specific need, such as playlist management, search, or monitoring. We try to keep them small and decoupled with clear interfaces and protocols. Technically, each system is owned by one squad. In fact, most squads own several. But we have an internal open source model, and our culture is more about sharing than owning. Suppose Squad 1 here needs something done in System B, and Squad 2 knows that code best. They'll typically ask Squad 2 to do it. However, if Squad 2 doesn't have time, or they have other priorities, then Squad 1 doesn't necessarily need to wait. We hate waiting. Instead, they're welcome to go ahead and edit the code themselves, and then ask Squad 2 to review the changes. So anyone can edit any code, but we have a culture of peer code review. This improves quality and, more importantly, spreads knowledge. Over time, we've evolved design guidelines, code standards, and other things to reduce engineering friction, but only when badly needed. So on a scale from authoritative to liberal, we're definitely more on the liberal side. Now, none of this would work if it wasn't for the people. We have a really strong culture of mutual respect. I keep hearing comments like, "My colleagues are awesome." People often give credit to each other for great work and seldom take credit for themselves. Considering how much talent we have here, there is surprisingly little ego. One big aha for new hires is that autonomy is kind of scary at first. You and your squad mates are expected to find your own solution. No one will tell you what to do. But it turns out, if you ask for help, you get lots of it, and fast. There's genuine respect for the fact that we're all in this boat together and need to help each other succeed. We focus a lot on motivation. Here's an example, an actual email from the head of people operations. "Hi everyone, our employee satisfaction survey says 91% enjoy working here and 4% don't. Now that may seem like a pretty high satisfaction rate, especially considering our growth pain. From 2006 to 2013, we've doubled every year and now have over 1,200 people." But then he continues, "This is of course not satisfactory and we want to fix it. If you're one of those unhappy 4%, please contact us. We're here for your sake and nothing else." So good enough isn't good enough. Half a year later, things had improved and satisfaction rate was up to 94%. This strong focus on motivation has helped us build up a pretty good reputation as a workplace. But we still have plenty of problems to deal with. So yeah, we need to keep improving. Okay, so we have over 50 squads spread across 4 cities. Some kind of structure is needed. Currently, squads are grouped into tribes. A tribe is a lightweight matrix. Each person is a member of a squad as well as a chapter. The squad is the primary dimension, focusing on product delivery and quality, while the chapter is a competency area, such as quality assistance, agile coaching, or web development. As squad member, my chapter lead is my formal line manager, a servant leader focusing on coaching and mentoring me as engineer, so I can switch squads without getting a new manager. It's a pretty picture, huh? Except that it's not really true. In reality, the lines aren't nice and straight, and things keep changing. Here's a real-life example from one moment in time for one tribe. And of course, it's all different by now. And that's okay. The most valuable communication happens in informal and unpredictable ways. To support this, we also have guilds. A guild is a lightweight community of interest, where people across the whole company gather and share knowledge within a specific area. For example, leadership, web development, or continuous delivery. Anyone can join or leave a guild at any time.
Guilds typically have a mailing list, biannual on conferences, and other informal communication methods. Most organizational charts are an illusion, so our main focus is community rather than hierarchical structures. We've found that a strong enough community can get away with an informal, volatile structure. If you always need to know exactly who is making decisions, you're in the wrong place. One thing that matters a lot for autonomy is how easily can we get our stuff into production. If releasing is hard, we'll be tempted to release seldom to avoid the pain. That means each release is bigger and therefore even harder. It's a vicious cycle. But if releasing is easy, we can release often. That means each release is smaller and therefore easier. To stay in this loop and avoid that one, we encourage small, frequent releases and invest heavily in test automation and continuous delivery infrastructure. Release should be routine, not drama. Sometimes we make big investments to make releasing easier. For example, the original Spotify desktop client was a single monolithic application. In the early days, with just a handful of developers, that was fine. But as we grew, this became a huge problem. Dozens of squads had to synchronize with each other for each release, and it could take months to get a stable version. Instead of creating lots of process and rules and stuff to manage this, we changed the architecture to enable decoupled releases. Using Chromium Embedded Framework, the client is now basically a web browser in disguise. Each section is like a frame on the website, and squads can release their own stuff directly. As part of this architectural change, we started seeing each client platform as a client app and evolved 3 different flavors of squads: client app squads, feature squads, and infrastructure squads. A feature squad focuses on one feature area, such as search. This squad will build, ship, and maintain search-related features on all platforms. A client app squad focuses on making release easy on one specific client platform, such as desktop, iOS, or Android. Infrastructure squads focus on making other squads more effective. They provide tools and routines for things like continuous delivery, A/B testing, monitoring, and operations. Regardless of the current structure, we always strive for a self-service model. Kind of like a buffet. The restaurant staff don't serve you directly. They enable you to serve yourself. So we avoid handoffs like the plague. For example, an operations squad or client app squad does not put code into production for people. Instead, their job is to make it easy for feature squads to put their own code into production. Despite the self-service model, we sometimes need a bit of sync between squads when doing releases. We manage this using release trains and feature toggles. Each client app has a release train that departs on a regular schedule, typically every week or every 3 weeks, depending on which client. Just like in the physical world, if trains depart frequently and reliably, you don't need much upfront planning. Just show up and take the next train. Suppose these 3 squads are building stuff, and when the next release train arrives, features A, B, and C are done, while D is still in progress. The release train will include all 4 features, but the unfinished one is hidden using a feature toggle. It may sound weird to release unfinished features and hide them, but it's nice because it exposes integration problems early and minimizes the need for code branches. Unmerged code hides problems and is a form of technical debt. Feature toggles let us dynamically show and hide stuff in test as well as production. In addition to hiding unfinished work, we use this to A/B test and gradually roll out finished features. All in all, our release process is better than it used to be.
but we still see plenty of improvement areas, so we'll keep experimenting. This may seem like a scary model, letting each squad put their own stuff into production without any form of centralized control. And we do screw up sometimes, but we've learned that trust is more important than control. Why would we hire someone who we don't trust? Agile at scale requires trust at scale. And that means no politics. It also means no fear. Fear doesn't just kill trust, it kills innovation. Because if failure gets punished, people won't dare try new things. So let's talk about failure. Actually, no. Let's take a break. Get on your feet, get some coffee, let this stuff sink in for a bit, and then come back when you're ready for part 2, okay? E aí, pessoal? Muita Professor, coisa, hein? eu vou falar a verdade aqui. Como ele mesmo falou, é um modelo tão diferente, tão liberal, que é muito esquisito para a empresa que está acostumada a ver. Cara. Eu fiquei encabulado de tão liberal que eles são e confiar assim num tipo de trabalho sem controle nenhum. Você fica incomodado com isso. Cara, é o seguinte, assim, vamos lá. A gente não pode confiar 100% no que os outros falam, tá? Isso aí é a maior verdade. A Spotify está querendo vender o peixe dela aqui nessa questão. Mas o importante é que tem alguns pontos que são realmente aplicáveis, ao ponto de você pensar o seguinte: se você não confia na pessoa, por que ela está lá dentro da empresa? Se a empresa é sua, você vai contratar alguém que você não confia? Essa é uma visão. E essa visão eu já tinha, por exemplo, como gestor, diretor, coordenador de curso, diretor de faculdade. Cara, se eu não confiava no professor, cara, obrigado e vamos para frente. Por isso que eu falo até, muitas vezes, assim, o pessoal me questionava por que eu tinha bons amigos perto da hora nas organizações que eu trabalhava. E eu falo para vocês, porque eu confio, porque eu podia ir para casa sabendo que o cara que estava lá, o cara que está comigo, ele vai querer o meu bem. Se está lá, por exemplo, vocês estão todos trabalhando, aí está lá o Brian, o Júlio, o Guilherme. Aí fala assim, cara, eu não vou deixar o Guilherme na mão. Aí o cara, eu vou fazer o meu melhor. Cara, não vou deixar o Júlio na mão, eu vou fazer o meu melhor. Então, se você confia nas pessoas, você sabe que as pessoas não vão te deixar na mão. Essa é a linha de você, por exemplo, ter mais confiança do que controle. Você ter mais confiança do que controle. E aí eu levo para vocês. A maioria desses squads que são colocados, que são formados, eles levam em conta uma afinidade. Aí, professor, como é que faz isso? Isso é cultura. Igual ele falou lá no início, isso é cultura organizacional. E eu até menciono para vocês, sabe como é que as empresas estão contratando? E várias, eu não sei se vocês foram objetos disso, mas, por exemplo, tem alguém que está lá dentro e indica o outro. Aí está lá, tem mais um que indica o outro. Por quê? Porque confiam. Quantos de vocês não chegaram numa organização, num emprego aí dessa forma? Um confia no outro. E aí consegue-se criar uma cultura de confiança ao invés de controle. Mas, pessoal, mais uma vez, não tem receita de bolo dentro desse brinquedo aqui. Tem vários de vocês aí que estão em instituições públicas. Vocês enxergam um squad numa instituição pública? Você consegue enxergar um squad numa instituição pública? Me digam. O professor cortou para mim aqui. Vocês conseguem enxergar, igual o Guilherme diz aqui que não, vocês conseguem enxergar o squad dentro de uma instituição pública, dentro de uma secretaria, Certeza não. Cara,
teria que mudar uma cultura. Mas outra questão, as pessoas que estão dentro de uma secretaria, as pessoas que estão dentro de uma autarquia aí, dentro de uma agência, elas geralmente não têm, você não tem como você confiar todas em todas, todo mundo se confiar um no outro, você largar, assim, falar o seguinte, não, vamos largar e vamos tocar o barco. Não tem, cara, é difícil. Então tem lugares que é complexo você fazer uma mudança dessa dentro de uma cultura. O Squad, ele vai ser aplicável dentro de empresas inovadoras, dentro de startups, igual o pessoal do Nubank, Spotify, como é que é lá o nome do pessoal? Ai, gente, agora me faltou aqui, que eu também escutei que estão aplicando. Na Amazon, o pessoal está aplicando também. Então, tem locais que vai. E aí eu até vou reforçar a minha visão agora, tá? Onde caberia isso? Onde eu consigo modularizar os meus serviços de modo que eles aconteçam de forma independente. Vocês viram eles falando sobre o Spotify Desktop? Eu ouvi. Viu? O primeiro Então, Spotify, né? isso. O desktop deles. O que acontece? Aquele primeiro app deles que eles colocaram para desktop, o que acontecia? Ele era amarrado, ele não tinha brands, ele não tinha como vocês descentralizarem a versão. O que eles fizeram? Descentralizaram e modularizaram. E aí, equipes poderiam ser criativas em cada uma dessas partes. Por exemplo, na parte da biblioteca, na parte de follow, de seguidores, na parte do rádio. Então, eles modularizaram essas questões e aí deram independência para cada uma. Você tem que fazer uma questão aqui do rádio, pode inovar, pode fazer o que você quiser. Mas se desse problema, se desse pepino, era só naquela parte. O restante estava íntegro ainda. E ainda, você tem um belo do controle de versionamento dentro dessa brincadeira, né? Não deu certo, você tem o que está funcionando lá no ar. Você está falando de perspectivas de criação. E aí a gente volta para a situação. No Estado, a gente está criando, nas secretarias de Estado, nesses departamentos de Estado, a gente está criando toda hora? Nem sempre. Nem sempre está se criando toda hora. Muitas vezes o serviço que está ali, ele é estável. Professor, poderia ser implantado em alguns locais? Com certeza que poderia, mas teria uma bela de uma trabalheira para mudar a forma de enxergar. Ao invés de enxergar as secretarias como um todo, teriam que ser criados ali uma visão de serviços. Cada ponto dentro, por exemplo, pensar no Detran, quem é o responsável por licenciamento? Aí está ali, o pessoal do licenciamento ser uma equipe de squad. Quem é o pessoal responsável pela questão da carteira de habilitação? Aí está lá, dentro da carteira de habilitação, um outro squad. E dentro dessa situação, dentro desse processo, haver a gestão de chapter, de guild, de tribes e assim por diante, que ele mencionou. Guardem aqueles nomezinhos que ele mencionou, chapter, tribes e guilds. Vocês têm que ter isso, essas são características do squad. Só que é extremamente complexo para as organizações que são muito amarradas. Um ente público, o Estado, ele é muito amarrado. Agora, por exemplo, eu acho que o Júlio ainda está lá no Tô no Lucro, por exemplo, cabe lá no Tô no Lucro, eu não sei se já não trabalha assim lá no Tô no Lucro, mas, por exemplo, o Júlio pode chegar lá e levar essa cultura, falar com o pessoal e assim por diante. Não é 100% assim, mas eu sinto um pouco, sim. Um pouco de liberdade lá dentro. Eu até estranhei quando eu entrei, porque eu senti uma confiança tão grande que em mim. Eu falei assim, caralho, eu sou isso tudo. Isso é bom, cara, é verdade. Essa questão da confiança, da liberdade aí. E não é 100% assim, mas pode caminhar para ser, e vocês podem enxergar. Eu estava conversando com outro colega que trabalha naquele IT, naquele banco fintech. O que acontece? O cara estava trabalhando com a questão de Pix. Dentro do... o Pix tem uma equipe, tem um squad, tem um pilotão que trabalha com a parte de Pix. E aí, eles
por exemplo, o que acontece? Eles estão livres ali para pensar no orçamento, para pensar no tempo de trabalho, para pensar no que criar, como melhorar aquelas questões, obviamente também tratar os erros dentro daquela visão ali que eles têm do Pix. Eles não tratam o banco todo, eles não tratam a fintech toda, trata aquele ponto. E dentro dessa perspectiva de tratar aquele ponto, pessoal, aquilo dali, eles podem melhorar, eles podem pensar, eles têm criatividade, eles têm autonomia para pensar, confiança em cima deles de criar. Por quê? Porque se der merda, já tem a versão que está funcionando. Na verdade, vocês viram eles falando dos trens, do versionamento que vão partindo? Aqui dali, os merges que eles vão fazendo, eles colocam para rodar, deu pau, volta a versão anterior. Parte... Oi? Puxei o fone aqui. Parte o próximo trem, parte daqui a meia hora. Então, sobe a versão anterior, derruba o serviço e assim por diante. Pessoal, a parte interessante e a mensagem que eu acho que a gente tem que ter daqui é que vocês vão analisar isso, e aí que está a questão da gestão estratégica da informação. Vocês, em cima das informações que vocês têm que entender a cultura organizacional e ver se aquilo dali estrategicamente... O que é pensar estratégico? É pensar no futuro, é pensar na melhor forma de obter as maiores vantagens. Então, estrategicamente, vê se uma metodologia, vê se uma estratégia de desenvolvimento como essa, ela é aplicável dentro da organização. Se vocês falarem isso dentro do Estado, vocês vão para a guilhotina. Se vocês falarem sobre um negócio desse dentro de um departamento, dentro de uma secretaria, vocês vão para a guilhotina. Porque lá tem o chefe, né? Eu sou o chefe do negócio. Se vocês estiverem dentro de uma organização, de uma startup, de uma empresa inovadora, isso vai ser muito bem recebido. Isso vai ser interessante. Além do que, se já não estiver trabalhando dentro disso e vocês só não tinham conhecimento ainda, né? Igual quando o Júlio chegar lá para conversar com o pessoal do Tô no Lucro, o pessoal fala assim, não, Júlio, a gente já segue isso aí e tal. O Júlio vai se entender melhor dentro dessa visão. Eu acho que ainda não segue porque senão o Júlio já saberia que ele faz parte de um squad, ele saberia quem são os chapters, quem são a tribe que organiza todos esses squads e também os guilds ali, ele faria parte de algum guild, de algum grupo de interesse dentro dessa situação, beleza? Mas a questão é, pessoal, vocês não têm que adotar só porque é modinha, tá? Só porque é modinha. Vocês têm que verificar se realmente vale a pena dentro da perspectiva da organização, dentro da cultura que está lá. Beleza? Beleza. Ó, eu vou disponibilizar esse link. Depois dê uma olhadinha na parte 2 da cultura de construção do Spotify. Tá ok? Eu vou disponibilizar lá esse link. Vocês estão vendo aí na tela, não estão? Ó, a minha tela aí, ó, parte 2, ó. Tô me vendo. Então, essa parte 2 aqui, vocês depois deem uma olhadinha nela para vocês terem uma visão mais ampla lá de trabalho da cultura do Spotify. Tá ok? Beleza, professor. Ok. Deixo de atividade para casa para vocês, para a gente não ficar aqui. Vocês podem muito bem assistir sozinho e tirar aí também mais conclusões disso. Galera, assim a gente fecha o semestre, tá? Esse conteúdo aqui não vai cair na nossa avaliação, não vai cair na nossa prova, tá? Acabou ali em OKR. Como eu mencionei para vocês, a metade da nossa nota ele foi composta de trabalhos que vocês fizeram. Então, quem não fez, faça até essa semana, porque semana que vem eu já começo a fechar as notas. Semana que vem, prova, vai vir de KPI até o OKR, tá? De KPI até OKR. Vai ser, então, a parte de ferramentas e técnicas que a gente estudou. É isso que vai cair na nossa prova. E a prova vale 5 pontos, tá bom? Ok. Vou tentar assim falar da atividade que eu te entreguei as duas que estavam faltando. Beleza. Galera, no mais, agradecer a companhia de vocês no semestre, mais uma vez, né, remoto, acontece, faz parte, torcer aí para esse Omicron não ser mais um problema para a gente, não se tornar mais um problema para a gente voltar
fechar tudo de novo, eu acho que ninguém aguenta mais. Todo mundo na torcida para que as coisas voltem ao normal. E espero aí, qualquer coisa, sempre eu estou à disposição de vocês. Espero ver vocês aí no próximo semestre, tá bom? Ah, com certeza, professor. Certinho, professor. Professor, me tirou uma dúvida aqui. Sobre essa estratégia que o senhor fala, essa cultura de engajar as pessoas numa diferente forma de trabalho, o senhor tenta adaptar isso às aulas? Só por curiosidade? Tenta Eu adaptar percebo o quê? que o senhor tenta adaptar isso às aulas e, tipo, agregar os alunos como se eles fossem parte importante da aula, simulando como se fosse uma empresa. Eu percebo que às vezes o senhor usa essa estratégia com a gente. Ou não? Cara, vai muito do momento, Guilherme. Tem hora que dá para fazer isso, para engajar, para tentar simular, para tentar fazer com que vocês se entendam dentro da organização. Igual fala assim, o Júlio lá no Tonuco, o Brian na secretaria, o Guilherme lá na Naturatins e tal. Eu tento fazer uma conjectura para que vocês memorizem, para que vocês gravem essa situação. Tem hora que dá, Guilherme, tem hora que não dá para fazer isso, cara. Mas se o que eu puder fazer para que isso fique mais facilmente assimilável para vocês, eu vou tentar, cara. Mas depende do momento, Guilherme, depende do momento. E eu tenho certeza, cara, são coisas que vão acontecer para vocês e vocês vão agir da mesma forma. Eu não estou agindo de maneira diferente de vocês vão chegar lá, tenho certeza, na hora que vocês forem coordenadores, gerentes, diretores, superintendentes, ou ainda também líderes de equipes, vocês vão verificar que Scrum Masters e assim por diante, vocês vão verificar que toda a situação que acontece aqui comigo, vocês vão também seguir a mesma linha, a mesma perspectiva de trabalho. Por quê, pessoal? É a questão de... Eu sempre levo da seguinte maneira, isso é uma máxima para mim, a minha aula tem que ser aquilo que eu queria, pelo menos queria ver, porque eu queria escutar sobre isso aqui. O que eu queria escutar se eu estivesse do outro lado nisso aqui? E aí eu tento me colocar na situação de vocês. O que é importante os meninos saberem que lá fora a galera vai cobrar, que lá fora eles têm que lidar com isso. E aí vamos para cima, né? Vamos colocar isso em prática, vamos entregar o que o pessoal está cobrando aí. Beleza? Mas a gente tenta, né, Guilherme? A gente tenta fazer com que as coisas aconteçam, pelo menos de próximo, da maneira mais próxima que ocorre. Não, Galera, mas atingir o objetivo. As aulas são ótimas. que bom, cara. É pena que é remoto, e remoto a gente não consegue passar tudo o que queria. Tem sempre uma limitação, e também tem outras questões que acabam nos afastando, né? Presencialmente, eu acredito assim, isso é uma visão minha, tá? Que remotamente vocês ficam realmente com 30% do que poderia ter. E uma atividade presencial, vocês teriam um ganho muito maior. Até porque, e aí eu vou trazer uma outra visão minha. Vamos lá, trabalho remoto. A maioria de vocês aí deve estar até trabalhando remoto, não sei se já voltaram presencial, mas vários trabalham remoto. Isso quer dizer que o trabalho de vocês é melhor ou pior do que se tivesse presencialmente? Na minha visão, não. Mas aí há um porém, né? Há um agravante, ou não, um agravante ou na verdade, uma benesse dentro disso. É porque você tem um salário. Se você não fizer, você não vai receber o teu salário. Então, você tem que fazer por conta disso. Aqui, você não consegue enxergar esse retorno à pronta entrega. Você só vai ver isso aqui daqui a 3, 4 anos. Então, isso acaba por fazer com que você, muitas vezes, não enxergue, que a gente não enxergue a importância desses conteúdos, dessas visões de estudar. Isso faz com que a nossa cabeça, quando não vê a importância, ela vai longe, né? Estão fazendo um negócio que não tem importância, vai passar e você nem vai ver. E é isso que acontece quando a gente está estudando pelo ensino remoto. A gente não consegue entender, o nosso cérebro, né, mesmo inconsciente, o nosso cérebro ele não consegue entender que aquilo é importante, porque a importância está muito distante, está daqui a 3, 4 anos.
e ele não consegue assimilar isso. E quando você está lá presencialmente, a concentração é obrigatória. Então, não é nenhuma questão de má vontade das pessoas com o ensino remoto. É uma questão de lógica de vida. É uma questão de lógica de vida. Se você chegar e falar assim, eu tenho que fazer isso aqui porque senão eu não recebo meu salário. Teu salário é todo mês, teu salário é na outra semana. Então, você vai fazer aquilo. Agora, você chegar e falar o seguinte, pessoal, vocês têm aí 3 anos para entender o que é o Squad. O cérebro de vocês vai ver que não tem urgência em entender o que é esse conceito e vai deixar lá para os 3 anos. Só que na hora que você precisar, você não sabe quando você vai precisar disso, não sabe quando vai acontecer. E por não saber, o seu cérebro não dá importância, por não dar importância, ele não guarda, ele não armazena, ele não faz nada, ele não dá atenção àquela situação. Então, o ensino remoto tem dessas peças, né? Acontece essas peças aí. Mas eu acredito aí que, se Deus quiser, e o Omicron deixar, né? Deixar, se essa serpa deixar a gente, volta no semestre que vem e vocês vão ter aí uma maior produtividade, tá bom? Pessoal, estava dizendo, muito obrigado aí pela companhia, muito obrigado aí pela participação de vocês nesse semestre. Nós podemos aí ter outros encontros em outras disciplinas aí para frente. Eu não sei se, acho que gestão de projetos não será comigo, mas na pior das hipóteses, vocês me encontram lá em Direito e Legislação. Lá nos Direito e Legislação, em Informática, em Tecnologia, a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Certo, professor. Tudo de bom para vocês, boa sorte na prova. A prova vai estar aberta de 8 da manhã até meio-dia, tá? Vocês façam ela com calma, façam tranquilamente. Acredito que todo mundo foi bem na A1, então, se fizeram os trabalhos na A2, a prova é proforme. Tentem tirar proveito, pensar nela como uma parte da construção do perfil profissional de vocês, tá bom? Galera, um grande abraço, bom resto aí de semana, bom final de semana, boas provas e sucesso. O que precisarem de mim, eu estou sempre à disposição, tá bom? Beleza, então, professor. Certinho, Beleza, professor. professor. Valeu, obrigado. Valeu, Bom final de galera. semana. Vocês também, tudo de bom. Até mais, professor. Falou. Até mais. Um abração, galera. Até, professor.